Olá pessoal, eu sou o Victor e nesse vídeo nós começamos a estudar os invariantes, certo? Bom, nós já vimos um exemplo muito clássico de invariante que é paridade, certo? Nós fizemos alguns problemas com paridade em alguns vídeos passados. Esse é um exemplo possível de invariante. O que é um invariante em geral? Você tem uma certa situação em um problema de combinatória e esse estado passa por transformações e você tem uma certa propriedade da sua figura, do seu problema, etc., que não muda quando você aplica essas transformações. E isso permite você saber que determinados estados não podem ser atingidos a partir daquela transformação. Então, para deixar claro isso que eu estou falando, aqui nós temos o seguinte problema. Você tem uma escada com 10 degraus, numerados de 1 a 10, aqui, certo? E em cada degrau dessa escada você tem uma rã, certo? Está lá a rã quietinha no lugar dela, uma em cada degrau. Aí o problema me fala o seguinte, a cada segundo, uma rã pula N casas para cima e outra pula N casas para baixo. Ou seja, vamos pegar essa rã aqui, por exemplo. Ela está aqui. Se ela pular para a casa 3, né? Ela vai ficar, por exemplo, aqui. Então, alguma outra rã, digamos, por exemplo, a rã da casa 7, né? Vai pular para esse degrau aqui, certo? Por exemplo, isso aqui é uma possível transformação que acontece. Você vê, o que está acontecendo é que toda vez que uma rã pula numa direção, certo número de degraus, a outra rã volta o mesmo número de degraus para o sentido oposto, certo? Então, esse aqui foi um exemplo da transformação que está acontecendo a cada momento, né? Então, essas rãs vão ficar aí fazendo essa brincadeira. E a minha pergunta é se em algum momento, partindo desse estado inicial, uma rã em cada degrau, você consegue fazer com que todas as rãs fiquem paradas no mesmo degrau, certo? Agora, o que eu estou falando? Eu estou falando que os saltos meio que se cancelam, né? Um está indo contra o outro. E, de fato, se você considerar para cada rã o número do degrau que ela ocupa, e você fizer a soma de todos esses números ao longo de todas as rãs, certo? No primeiro estado, no estado inicial, essa soma vale quanto? A primeira rã está no primeiro degrau e a 10ª rã está no 10º degrau. Essa soma aqui é 10 vezes 11 sobre 2, e isso dá 55, certo? Essa soma aqui é 55, e note, essa soma nunca muda, né? De uma rodada para outra. Por quê? Se uma rã salta 2 casas ou 3 ou N casas para cima, ela está acrescentando N a soma, né? Porque o número dela vai aumentar em N unidades. Só que a outra rã, quando pular para baixo, vai compensar esse aumento e vai deixar a soma no mesmo lugar. Ou seja, aqui a soma dos degraus onde as rãs estão sentadas aqui é um invariante, certo? Se ele não varia, então se todas as rãs vão ficar no final no mesmo degrau, vamos dizer que esse degrau tem o número D, certo? Como são 10 rãs, essa soma no final tem que ser D vezes 10, certo? Então, quando eu resolvo essa equação, o D é 55 dividido por 10, só que esse cara aqui não é um número natural, certo? E os números dos degraus são todos números naturais. Portanto, eu concluo que é impossível que as 10 rãs estejam todas sobre o mesmo degrau, certo? Bom, vamos para um outro exemplo de invariantes. O nosso próximo jogo é o seguinte, tem aqui um disco dividido em 6 setores. Em cada um dos setores tem um número inteiro escrito. Ali você está vendo, o 1 está em 2 dos setores e os outros 4 setores têm o 0, certo? Aí o jogo consiste no seguinte, a cada rodada você pode somar 1 a 2 setores vizinhos, certo? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, vamos dizer, aqui está 0 e 1, esses 2 setores são vizinhos, então eu somo uma unidade em cada um, esse número aqui vai virar 1, esse número aqui vai virar 2, certo? Por exemplo, eu posso fazer isso para qualquer par de
setores vizinhos. Esse com esse, se eu somar aqui, vai ficar 1 e 1, etc, etc. Tudo bem? Então, aí a pergunta é se em algum momento eu consigo fazer com que todos esses números fiquem iguais, certo? Através dessas operações. A grande sacada aqui é que você, quando está somando uma unidade em cada um de dois setores vizinhos, se você separar esses setores em dois grupos, né? Se você separar eles em dois grupos alternados, vamos dizer aqui é o grupo amarelo e vamos dizer esse outro aqui é o grupo roxo, certo? Então você tem os setores amarelos, os setores roxos e cada vez que você soma duas casas que são vizinhas, o que você está fazendo é aumentar em uma unidade a soma dos setores amarelos e aumentar em uma unidade a soma dos setores roxos, certo? Bom, a soma dos setores amarelos é 1 mais 1 mais 0, isso é 2, certo? A soma dos setores roxos, inicialmente, é 0, certo? E, bom, como eu tinha explicado, se eu pegar dois setores vizinhos, eu estou somando 1 na soma de todos os amarelos, que é o cara que eu adicionei 1 dos amarelos aqui. E, quando eu somar mais uma unidade aqui, no outro eu vou somar uma unidade na soma dos roxos, certo? Então, o que está acontecendo é que essas unidades que eu estou somando estão se compensando aqui na diferença da soma dos setores amarelos para os setores roxos, certo? Então, a soma dos amarelos menos a soma dos roxos é invariante. E aí acabou o problema, né? Por quê? Porque no estado inicial, a diferença SA menos SR é igual a 2. No estado final, que eu estou querendo atingir onde todos esses setores têm o mesmo número, essa diferença aqui é 0. Mas ela não consegue chegar de 2 para 0, ela fica sempre no 2. A conclusão é que é impossível que fiquem todos os números iguais mediante essas jogadas, certo? Então, pessoal, agora um problema com polinômios, certo? Eu tenho aqui um jogo que é o seguinte, eu tenho um polinômio de grau 2, tá? Na variável x, ele é x² mais bx mais c. Está dado aí no quadro. Aí esse jogo me permite duas operações. A primeira seria trocar o coeficiente do x² pelo coeficiente livre e o coeficiente livre pelo coeficiente x², ou seja, permutar esses dois coeficientes da ponta. E a segunda operação permitida é trocar o x por um certo x mais t para algum t real, ok? E aí a pergunta dele é a seguinte, começando, bom, se você começar com x2 menos x menos 2 e for fazendo essas duas operações aqui em alguma ordem, é possível você chegar ao polinômio x2 menos x menos 1? Bom, aqui a gente vai usar o seguinte, ó. Você, para um polinômio de grau 2, tem um discriminante, que é o famoso b2 menos 4ac, ok? Aí a gente vai analisar o que acontece com esse discriminante a cada operação desse tipo, certo? Então, para o polinômio inicial, você tem aqui ax² mais bx mais c, o discriminante dele é b² menos 4ac. Até aí tudo bem. Bom, se eu usar a primeira operação, é só eu trocar o c por a e o a por c, né? Se eu fizer isso, repare, o discriminante aqui é b² menos 4 vezes o c vezes o a, que é a mesma coisa do que b² menos 4ac, né? Quer dizer, eu inverter a ordem do a e do c, não mudou o discriminante, certo? O caso mais complicado é você fazer essa substituição aqui do x por x mais t, né? Que também não chega a ser um grande mistério, é só você fazer a conta aqui. O que acontece com esse polinômio aqui?
Repara, eu troquei o x por x mais t, certo? Agora é só eu desenvolver esse polinômio, que fica assim, x2 mais 2t vezes o x mais t2, né? Desenvolvimento do trinômio quadrado perfeito. Aqui o bx mais t fica no lugar dele e o c fica assim. Bom, mas o polinômio está em x, né? Se ele está em x, então eu tenho que reescrever ele todo com seus coeficientes em x. Então, quem está multiplicando aqui o x ao quadrado é o a, né? Então eu vou escrever de novo a x ao quadrado. Aí eu tenho que ver quem está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x é o 2t vezes a e o b, certo? Então aqui dentro eu vou ficar com 2at mais b x. E finalmente a gente tem que ver quem é o coeficiente livre, né? Que não está multiplicando o x. Então aqui tem um at quadrado, né? Que são os termos que sobram. At quadrado, bt e c. Então, o polinômio, quando eu faço a segunda operação, sai disso aqui e passa a ser aquilo ali, de acordo com o valor de t que eu escolher. T pode ser qualquer número real, certo? Então, agora nós vamos ver o que acontece com o discriminante desse polinômio. 2at mais b ao quadrado, né, que é o coeficiente do x elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o primeiro coeficiente aqui, o coeficiente do x ao quadrado, que é o mesmo, né, é o a, de novo. Só o que vai mudar aqui é o coeficiente livre, né, que eu tenho que multiplicar pelo a, ele é at quadrado mais bt mais c, certo? E aí, se eu desenvolver isso aqui, vai ficar 4a2t2, né, que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 4abt, e quadrado do segundo, b quadrado. Aí agora vai ficar menos 4a quadrado t quadrado, né, que eu multiplico o a pelo que está dentro, menos 4abt, menos 4ac, certo? Usando propriedade distributiva. E então, no final dessa conta, o que vai aparecer aqui? Esse 4a2t2 cancela com esse 4abt cancela com esse, e aí o discriminante vai realmente continuar sendo b2 menos 4ac. Ou seja, o discriminante é realmente um invariante, né? Você nunca vai conseguir fazer um polinômio com um discriminante diferente daquele que você começou. Aí você vai observar o seguinte, né? No padrão do que a gente está fazendo aqui, eu gostaria que o discriminante fosse diferente nos dois casos, e aí eu não posso chegar do estado inicial para o estado final. O discriminante nesse caso aqui é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2, que dá 9. E o discriminante nesse outro caso aqui é 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1, isso vai dar 5. O discriminante é diferente no estado inicial e no final, o discriminante é um invariante pelas operações, portanto, eu não consigo chegar ao novo polinômio. E, finalmente, o último exemplo dessa aula, que é o seguinte. Imagina que aqui estão escritos todos os 20 primeiros números naturais, né? Os números de 1 a 20, que eu não escrevi tudo para não gastar os giz, né? Aí, com esses números escritos, você tem as seguintes operações permitidas. Você pode escolher dois números a e b, tá? Dois números que estejam escritos no quadro, certo? Que, claro, podem ser dois números iguais, tá? Não tem problema, mas desde que eles, se for dois números iguais, eles têm que estar escritos. Ele tem que estar escrito duas vezes, certo? Bom, então você toma esses números a e b e você troca por ab mais a mais b, certo? Calcula esse valor e coloca um número no lugar dos outros dois. Como você está sempre tirando dois números e acrescentando um, é claro que em algum momento vai ficar só um número restante, né? E aí você não vai poder mais fazer a operação. E aí a pergunta é, qual é o número que fica no final dessas operações, certo? Então é bastante interessante que o número que fica no final não depende das operações que você fez, nem da ordem que você fez, certo? Então, vamos ver por quê. Se você olhar para essa expressãozinha aqui, AB
mais A mais B, ela lembra um agrupamento, né? De fato, se você escrever AB mais A mais B mais 1, você vai reconhecer que você pode pegar o A e fatorar aqui, né? Com B mais 1. E você vai jogar esse B mais 1 aqui de novo, né? Que sobrou ali no final. Então, tudo isso aqui se fatora como A mais 1, B mais 1. Bom, é claro que essa expressão com 1 no final não é o que o enunciado me deu, certo? Eu apenas reconheci um agrupamento. Então, esse agrupamento me leva a pensar em qual seria um bom invariante, né? Seria bom eu olhar para o produto dos sucessores dos números que estão escritos no quadro, certo? Então seja P, vamos dizer, se você tem os números A1 até AK, né, escritos no quadro, né? A1 mais 1, A2 mais 1, né? Primeiro número mais 1, segundo número mais 1. Eu estou supondo que estão escritos os números de A1 até AK em algum momento, nessa ordem. No estado inicial, o K é 20 e cada AK, cada AJ, vamos dizer, é o próprio J, certo? Então, eu olho para esse produto, o que acontece com ele quando eu aplico a minha operação? Por exemplo, vamos supor, sem perda de generalidade, que eu peguei o A1 e o A2 aqui para fazer essa operação, certo? Quando eu fizer o novo cálculo desse produto dos sucessores dos números que estão escritos, né? O que vai acontecer é o seguinte, eu peguei esse A1 e A2, eles desapareceram e eu vou trocar eles pelo quê? Pelo sucessor desse número aqui. A1, A2 mais A1 mais A2 mais 1. Vezes... Bom, e todo esse outro lado do produto aqui ficou intacto, né? Não mexi em nenhum outro número, só nos dois primeiros. Certo? Então, repare, esse negócio aqui, pela fatoração que a gente encontrou aqui, é exatamente igual a esse que eu tinha antes, certo? Então, esse produto dos sucessores é invariante pelas operações que me são permitidas. Sendo assim, quando sobrar um último número no quadro, qual é esse número? Ele tem que ser igual ao produto de todos os números que eu tinha, de todos os sucessores dos números que eu tinha no início, certo? Então, o número que sobra no final é exatamente isso aqui, ó. O 1, sucessor dele, vezes o sucessor 2, o sucessor do 2, etc., até o sucessor do 20. Eu estou multiplicando de 2 a 21. Isso aqui, na verdade, no final vai sobrar um número P e o invariante calculado nele é P mais 1, certo? Porque eu estou sempre tomando o produto dos sucessores, tudo bem? Então, P mais 1 é igual a esse produto todo e esse produto todo é 21 fatorial. Portanto, o número que sobra ao final é o 21 fatorial menos 1, certo? E com isso a gente fecha a aula de agora. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.